Tudo bem, jovenzinhos? Vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Está gravando, ok? Então já sabe aí que está gravando, não é? E, e estamos aí, né? Então, boa tarde para Ana, né? Que já mandou boa tarde para mim, para todo mundo que está aí, né? Então vamos lá. O, o nosso tema aqui, né? Hoje eu tenho uma atividade pendente com vocês, né? Que foi que encerrou aí hoje, eu acho, né? Um pouquinho antes da aula. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Isso. Entregou às 13, né? Ó. E, e já fizemos aí. Oh, um monte de gente entregou, né? Quase todo mundo, né? Só um que não, paciência, né? É lógico que eu não vi nada ainda, né? Porque não acabou, né? Não tive a mínima condição de ver, né? Ah, mas verei, né? Vocês sabem que eu fiz aí a correção, né, de um monte de coisa, né? Sexta-feira, certo? Sábado, né? Pensei muito em vocês e essa atividade que encerrou hoje é a atividade 7, né? E as 6 iniciais eu corrigi, né? E devolvi. E a maioria, né, eu pus ainda alguma observação quando errou, né? Eu não fiz isso em todas, porque, na verdade, em algumas eu não me toquei, né, sobre aquela possibilidade, né? E aí eu não coloquei. Mas como vocês têm a correção de praticamente tudo, né? E os comentários, né, também, então, mais ou menos tranquilo, tá? Atividade 6, né? A maioria tirou 10, né? Que fez tirou 10. Teve gente ali que se embananou com meta e objetivo no contexto, né? Que foi colocado, tá certo? Em muitas situações mais informais, meta e objetivo vai acabar sendo usado muitas vezes como sinônimos, né? Mas não para nós aqui, né? E, inclusive, não é conveniente isso, tá? Porque a gente precisa um pouco, né, de alguma coisa mais geral, como o objetivo, né? E alguma coisa mais detalhada, mais quantitativa, como a meta, tá certo? Na nossa área, muitas vezes a gente vai trombar com o tal balança de scorecard ou coisa equivalente, e esse, e ali é importante essa distinção, não é? Então, nessa atividade 6, né? é, quem perdeu ponto ali, quem fez e perdeu ponto, geralmente perdeu ponto ali, né? Algumas definições, inclusive, o cara, né? Ou repetiu a mesma coisa nos dois, ou deu exemplo, falou uma coisa, mas o exemplo de objetivo era meta, o exemplo de meta era objetivo, entendeu? Então teve umas baguncinhas ali, né? Mas no geral, né? O pessoal ali foi bem, né? Eu tô olhando aqui, quem foi tudo ali, 8, 9, 10, né? Teve um 7, acho, né? Mas então. E aí, como eu falei, né? Eu vou descartar, né? A pior nota, né? De algumas coisas, né? Então, eu vou. É, Peraí, só tô fazendo um negócio aqui, ó. É, Faz só um negocinho aqui, só um minuto. Então, ó, do jeito que tá, ó, com a nota de hoje, eu vou descartar as duas piores notas, tá certo? 25% daria 1,75 atividade, né? Ou eu descarto uma, ou descarto duas, né?
Então eu vou descartar duas, tá certo? Ó, e isso vai livrar a cara de muita gente aí, né? Ó, tirando aí um que teve, ó, tem um, dois, né? Dois, três, né? Que não entregaram três atividades, né? E aí é de perguntar o que está fazendo na disciplina, né? Para de sete não entregar três, né? A maioria aí, ó, tem no máximo duas atividades não entregues, e essas duas seriam então descartadas, tá certo? Então, isso eu já tinha falado que eu ia fazer, tá? Essa questão aí de a gente não, de a gente não considerar todas, né? As atividades, tá certo? Ah, eu faltei, não sei o quê, teve atividade que foi feita em sala de aula, né? Não foi anunciada previamente e tal, né? Então, o aluno não poder falar, olha, eu fui prejudicado porque eu não sabia que tinha atividade e eu estou dentro do meu limite e tal, né? Eu já descarto, né? O seu limite é 25% de faltas, né? Você pode faltar até 25%, eu descarto 25% das piores notas, tá certo? Então, isso aí deve salvar a lavoura aí de muita gente, né? Com relação a essas atividades, tá certo? Nunca deu problema, né? Não vai ser agora que vai dar, tá? Boa tarde, Lucas. Então, eu vou. Eu não sei, tá? Eu não sei se eu vou dar uma oitava atividade, só para ficar o número par, né? Eu não sei, tá? Não sei, acho que não, tá? Eu acho que seria meio contraproducente para nós ficar com mais atividades ainda, né? Já tem uma quantidade boa aqui, né? Das coisas que era bom a gente explorar, não é? Então, provavelmente vai ficar nisso mesmo, tá certo? E aí a gente vai fazer uma nota a respeito disso, e aí vai ter uma avaliação também, né? E a nota vai ser a composição disso tudo aí, tá certo? Muito bem. Então, vou descartar as duas piores notas, né? O que não vai ser um grande prejuízo, então, para a maioria das coisas, né? Vai ser, ó, deixa eu pegar um aqui que não está muito bem, né? É, pegar alguém aqui que não está muito bem, né? Ó, vou considerar que entregou, né? A atividade de hoje, né? Ó, eu vou considerar, então, era sete atividades, descartei duas, então vai ser em cima de cinco, né? Ó, um aqui que não está particularmente bem, né? Ah, D até o E, né? Aqui, né? Ó, se ele zerar a atividade 7, ele vai ficar com 5,4 de atividade, tá? Esse é um aluno que não está particularmente bem, tá? Ok? Então, é um critério aí que costuma, né? Então, a gente pode, né, perfeitamente ter um trabalho bom aí, né? E conseguir alguma nota. A ideia das atividades é justamente, né, a gente poder fazer um, um trabalho aí mais organizado, né? Então, produtivo também. Ó, e aí muita gente aí vai ter essa notinha de atividade de 7 para cima, não é? Então, tudo certo, tá? Então, essa é a ideia mesmo das atividades, dar algum tipo de ocupação, dar algum tipo de aplicação, né? Não vou dar mais atividades dessa disciplina, né? Até porque a gente já tem a outra é, disciplina nossa que tem uma urgência maior de atividades, né? Então, ok? Muito bem. Caso você tenha algum problema com as notas que eu já divulguei, né? Depois converse comigo pelo chat, ok? Ou fique à vontade, né, para me procurar. A semana que vem eu devo aparecer na FATEC. Eu estou sempre lá, né? Eu dou aula de manhã, né? Mas eu tenho ficado à tarde alguns dias lá também.
estarei à disposição lá, se quiser falar pessoalmente comigo, tá bom? Mas eu espero que você entenda que eu estou tentando ser o mais transparente possível, né? Com a condução das coisas, tá certo? Coloquei também, né? A planilhinha, ela tem a nota, duas notas que eu encontrei no SIGA do semestre passado, né? Espero que seja a mesma nota que você vê quando você consulta. De novo, caso tenha alguma divergência, é o caso de você falar comigo, né? O quanto antes, presencialmente ou aqui pelo Teams mesmo, tá bom? Uh, bom, então vamos falar dessa atividade 7 aí, né? Não sei como é que está o quórum aqui, deixa eu olhar aqui. Hoje poucas almas, né? Temos aí 6 almas acompanhando o professor, não é? Renan, Ana Carolina Campagnoli, Matheus, Lucas de Godoy, Breno e Felipe, né? Felipe Parra. No caso, agora acabou de entrar Maria Luísa, né? Então estamos aí, né? Maria Luísa acabou de chegar. Muito boa tarde, Maria Luísa. Acabei de enrolar aqui até você chegar, hein? Muito bem. Então, vamos falar dessa atividade aí, para a gente poder ter aí uma. Muito boa tarde, ó. Menina educada, ó, tá vendo? Chegou, cumprimentou o professor, né? Beleza, ó. Eu tenho, então, essa atividade 7, tá certo? Que eu vou comentar aqui. Eu coloco essa como talvez a atividade mais importante, né, que a gente teve, tá certo, até agora, porque ela é uma espécie de uma consolidação, né, daquilo que a gente trabalhou e falou, nessa segunda parte da matéria, né, considerando aí que você teve alguma coisa no semestre passado, ok? Muito bem. Eu vou colocar uma figurinha aqui. Eu não estou compartilhando ainda, tá? Farei isso em breve. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ó, vou pegar essa coisa aqui, que você não está vendo ainda, né? E vou tentar. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar copiar lá para o meu whiteboard, ok? E para poder ser um pouco mais produtivo, ok? Ah, então, só um minutinho aí para eu compartilhar com vocês, que eu estou copiando um negócio aqui. Só um segundinho, hein? Vamos ver se nesse meio tempo chega mais alguém, né? Tudo bem que os alunos mais importantes já estão, né, na aula, né? Vamos ver se chega mais alguém do resto, né, da turma, né? Mas os mais importantes já estão aqui, né, prestigiando a aula, né? Muito bem. Vou Boa começar a tarde, acompanhar. professor. Ah, lá, tá vendo? Os caras sentiu o golpe, né? De eu não ter falado que o cara era importante. Ó. É assim que você faz, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, né? E nós temos uma atividade, né? Cadê aqui? Sistema emprego. E a primeira questão, não é? O enunciado falava mais ou menos isso aqui, né? Eu vario um pouco, né? O número aqui esquece, tá? Que aqui vai depender, eu vou pôr 7 aqui, só para ficar igual ao seu, né? Uma empresa é um sistema aberto, então estamos afirmando isso, né? Que a empresa, ela é tipicamente considerada um sistema aberto, né? Lembra aquela história que eu falei? O sistema, em geral, é tudo aberto mesmo, né? O que acontece é que, em alguns contextos, a gente acaba assumindo que um sistema que a gente sabe que é aberto, a gente assume ele como fechado, porque a gente entende que naquela situação a gente pode desprezar
as interações dele com o ambiente. Não é que elas não existam, elas existem, mas daquele contexto a gente acha, a gente entende, a gente considera que a gente pode ignorar e com isso, então, simplifica, né, o estudo, a análise, o trabalho ali, né? Em geral, a gente tem a convicção, né, de que praticamente qualquer sistema é aberto, né, no limite todos, com eventual exceção do universo, né? Mas que muitas vezes não é necessário, né, considerar todas as interações dele com o ambiente para certas finalidades. E daí, naquela finalidade, ele é tratado como se ele fosse fechado. Né? Mas a empresa, então, é um típico sistema que, né, é difícil se considerar ela como um sistema fechado, e estamos afirmando isso. Uma empresa é um sistema aberto, como tal, pode ser esquematizado conforme o diagrama que aqui está ao lado, né? E esse diagrama você viu quando eu falei de mecanismos, né, de feedback, de controle, né? Onde o sistema tenta se autorregular, né? Para conseguir atingir os objetivos, tá certo? Então, esse diagrama foi comentado em alguma aula aí, né? E então a empresa ela pode, né, ser encaixada aqui dentro, né? Esse sistema que está aparecendo aí no retângulo, ele pode perfeitamente ser uma empresa, então. Com base nessa afirmação, né, responda as próximas questões. A afirmação, então, é a empresa como um sistema aberto, submetido aí a mecanismos, né, de autorregulação, ok? Em função aí para atingir seus objetivos. Muito bem. Então, aí a primeira questão, né, ela seria sobre qual o ambiente do sistema empresa, né? E nesse caso, né, a pergunta mais amplamente seria, vamos lá, não está aqui, hein? Mas, enfim, seria, deixa eu pegar aqui de alguma outra coisa, né? Deixa eu ver se eu tenho aí alguma. Deve ser aqui, né? Não, não é aqui. Mas ela. Não, também. Então, será que é 6? Não, também. Hoje está difícil, hein? Vamos ver aqui se eu acho esse enunciado em algum lugar, né? 6, acho. Será que é 6? Isso, ó. Então, em geral, né? Olha lá. Qual seria o ambiente do sistema empresa, né? Em outras palavras, de qual sistema a empresa, ou sistemas, né? A empresa é um subsistema, ok? Então, aí, ó, nós vamos usar essa figurinha aqui, ó, tá vendo? Assuma, tá? Assuma que aqui, esse aqui eu peguei um negócio meio antigo, tá? Assuma que aqui, ó, eu tenho a empresa aqui, ó, tá? Esse processamento aqui é a empresa, vai? Então, é a atividade dela. E essa atividade, né, ela pode ser qualquer uma, tá? Não vai mudar grande coisa no resultado. Para alguns, talvez seja mais fácil você enxergar uma indústria de transformação, né? Porque ela é mais quadradinha, ela é mais óbvia algumas coisas, né? Mas a rigor pode ser qualquer organização, tá certo? Ó. Então, ó, esse diagrama aqui, que é velho, tá? É coisa antiga, ó. Ele nomeia algumas coisas, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, a empresa, ó, ela é o que está em azul. Ó. Vou achurar aqui, ó. É o que está em azul. Tá vendo? Ela é o que está em azul. Então, pelo que nós vimos, né? O que está fora dela, né? É o ambiente. Então, aqui nesse caso, o que está fora do azul, né? É o ambiente. Então, repare que é tudo isso aqui, né? Ó, é tudo esse negócio aqui, tá? Muito bem. E aí, ó, aqui tem as entradas, tem as saídas, né? Esquematizada, né? De uma forma mais simples aqui.
E, ó, repara, ó, as coisas que tá vindo de fora, ó, que afeta a empresa, ó. Modificações nas leis e regulamentos. As modificações nas leis e regulamentos que a empresa precisa obedecer, elas vêm de fora, tá certo? Por exemplo, legislação trabalhista, legislação tributária, entendeu? São leis, né? Código Civil, Código Penal, entendeu? Uh, são, são leis e regulamentos aos quais a empresa tem que obedecer, sob penas aí variadas, né? E que são definidos fora da empresa, né? Nos diversos âmbitos aí, municipal, estadual e federal, né? Em alguns casos, sei lá, se internacional também. Então, isso aí é uma coisa que é definida fora da empresa, mas afeta a empresa, né? Essas coisas, né, modificações nas leis e regulamentos, elas são definições que ocorrem no nível do grande sistema dentro do qual a empresa está inserida, ou seja, e que constitui o ambiente dela, né? Mas afeta ela. Aí, ó, outro exemplo aqui, ó. Condições de competição, né? Isso não é uma coisa que a empresa define, né? É a coisa aos quais ela acaba tendo que se submeter. Então, conforme as condições de competição mudam, não é? Ou você passa a ter mais facilidades ou menos facilidades. Eu gosto de dar um exemplo aqui de Sorocaba, né? Que teve uma tradição, né, industrial já de muito tempo, e num certo momento, principalmente no setor têxtil, né? Sorocaba tinha muitas indústrias têxteis que fabricavam, né, o tecido ou atuavam em alguma etapa da produção do tecido, né? E aí você tinha o Barbero, você tinha a, sei lá, na região tinha Metidieri, você tinha o Grupo Cianê, entendeu? Você tinha um monte de empresas, né? Que várias, mas várias mesmo, muitas, né? Que produziam, né, tecidos aqui e exportavam, inclusive, bastante. Uh, e aí, o que aconteceu, né? Era um setor bastante tradicional, empregava muita gente, né? E, e quando deu ali, em algum momento, né, dos anos 90, né? O que aconteceu? Uma canetada, né, do Collor, né? O então presidente abriu, né, o mercado têxtil nosso para indústrias de fora, entendeu? Em pouco tempo, praticamente se extinguiu, né, o setor têxtil de Sorocaba. O que nós temos hoje é residual. Tem ainda alguma coisa, alguma atividade de indústria têxtil aqui, né, mas ela nem de longe se compara com o que ela já foi um dia. Fechou empresas mesmo, né? Entendeu? Por quê? Porque mudou as condições de competição e aqui, no caso, mudou do ponto de vista daquelas empresas, mudou para pior, entendeu? Para empresas, por exemplo, né, da Coreia do Sul, né, do Vietnã, do Sudeste Asiático, né, principalmente, né, na época, essa mudança nas condições de competição foi positiva. Por quê? Porque eles passaram a poder atuar neste nosso mercado aqui, né, que era uma coisa que eles não podiam antes, né? Eles eram muito mais competitivos que a gente, e aí eles levaram a coisa, né, de roldão mesmo, né? Então, é condição de competição. Então, você fecha o mercado, né? Então, isso muda, por exemplo, para quem você pode exportar, de quem você pode importar, ou, né, etc. De repente, você também limita a participação de concorrentes seus. Então, isso aí pode ser bom para você, né? Você abre o mercado, de repente, coloca você
num contexto muito mais competitivo, né? E assim por diante, tá? Então, isso está acontecendo, né? Veja aí sanções, por exemplo, dos Estados Unidos contra a Rússia, né? Mexeu muito com condições de competição, tanto das empresas russas quanto de muitos lugares do mundo, principalmente da Europa, né? Que importava gás, por exemplo, e outras coisas da Europa. Então, essas condições de competição, elas não são, elas são uma coisa que é definida, né, de alguma forma, né, no ambiente, mas afeta a empresa. Inovações tecnológicas é outro exemplo que está aqui, ó, né? E a inovação tecnológica, às vezes sou eu a empresa que produzo alguma inovação tecnológica, mas em geral não é, né? E aí essa inovação tecnológica vem de centros de pesquisa, por exemplo, vem de concorrentes meus, e elas afetam também o meu comportamento, a minha atividade. Modificações de condições sociopolíticas, por exemplo, né? Então, você tem, em alguns lugares, uma abertura ou rigidez maior aí de condições aí de comércio, né, e de trabalho mesmo, e isso também afeta, não é? Então, você vê que muitos lugares muda-se, né, regime político, e isso afeta sensivelmente algumas empresas. Problemas econômicos, né? A inflação não é gerada dentro da empresa, né? A inflação como um todo, mas ela afeta, né? As questões de renda, né? Tá alta, tá baixa, né? Que afeta o mercado consumidor. Elas não são, não podem ser atribuídas necessariamente a uma empresa só, né? Então, elas são conjunturais, né? Mais amplas, de repente até afetado por um conjunto de empresas, mas não é do domínio, né, de influência de uma empresa só. E ritmo de crescimento, etc. São coisas de política econômica e de, né, diagnóstico que é de fora para dentro também, né? Alterações nas reservas de recursos naturais, né? Os recursos vão se esgotando em alguns lugares, outros recursos vão sendo descobertos, né, em outros, ou certas coisas que não eram encaradas como recursos naturais em certos tipos de empreendimento passam a ser e assim por diante, né? E o próprio meio ambiente, de uma maneira geral, veja aí, né? Nós estamos num período particularmente é, é, propício para você perceber, né, que questões climáticas, questões naturais aí do meio ambiente afetam e muito, né, qualquer um, inclusive as empresas, né? Veja aí que nós estamos pagando aí um certo preço, né, por muita coisa que não se fez, né, e outras coisas que fizemos, né, que não deveríamos ter feito. Então repare, é só um exemplo de coisas que de fora, né, para dentro. E aí a nossa pergunta, né? Vamos lembrar aqui, ó. Qual seria o ambiente, né? Então, qual seria o ambiente que produz, né? Todo esse tipo de coisa capaz de afetar a empresa, né? É esse o sistema, né? E aí, em geral, né? A gente vai poder falar isso de várias maneiras, mas a resposta mais comum é economia, sociedade em geral, né? Que é composta pelos clientes e fornecedores da empresa, né? Os concorrentes também estão lá, os sindicatos, né? E órgãos governamentais, e órgãos de fiscalização, etc. Estão lá, órgãos de fomento também, né? Que incentivam, que facilitam a produção. A comunidade, no sentido mais amplo, a vizinhança, né? As pessoas mesmo, né? Os indivíduos ali, né? De uma maneira geral. O próprio meio ambiente, aqui no sentido de natureza, tá certo? Então, uh, a empresa faz parte de qual sistema, né? Ela é um subsistema de qual grande sistema? É uma resposta bem razoável e poderia ser a economia, a sociedade em geral, mas dependendo de como você colocar na sua resposta, dando a ideia de que você percebeu que é esse contexto, né, maior, né? Para mim está tudo certo, né? Então, vamos ver o que você colocou lá, mas seria isso, né? A empresa ela é uma parte é, desse macrosistema, né, socioeconômico, né? Basicamente seria isso, tá bom? Uh, quais as entradas, né? Então, aí, né, aquela história, né? Tem entradas aqui, né?
o que seriam as entradas, né? Aí, ó, aqui já está dando uma palhinha, né? Materiais, equipamentos, energia, né? Eu falo para você, ó, muito cuidado, né, em colocar matéria-prima, tá? Por quê? Porque matéria-prima, claro que é uma entrada, tá? Mas nem toda, né, indústria ou empresa tem matéria-prima. O que é matéria-prima, né? É aquele recurso material, né, que vai ser transformado no produto final. Então, a matéria-prima, ela é transformada no produto final. Então, por exemplo, entrou minério bauxita, por exemplo, e saiu algum produto ali de alumínio, entendeu? Uma esquadria, uma chapa de alumínio, sei lá. Tá, aquela bauxita que entrou, uma parte dela está ali, naquela esquadria de alumínio, entendeu? Lógico, teve um certo descarte ali, porque nem tudo que vem naquele minério dá para aproveitar, tal, não sei o quê, né? Mas a matéria-prima se transforma no produto, ok? Pense numa panificadora, é uma indústria de transformação também. A farinha é matéria-prima, por quê? Porque ela está presente no bolo, no pão, na rosquinha que você comprou, que foi produzido ali. Tá? Então, a matéria-prima ela é transformada, né, no produto. Ela vira produto, né, após um certo processo. Mas entenda, tem que ser uma indústria de transformação, então, para ter matéria-prima. Tá? Em geral, todo mundo vai ter insumos, né? Por exemplo, material de escritório, produto de limpeza, né? As empresas, as organizações consomem esse tipo de coisa. E material de escritório, produto de limpeza não vai virar o produto final, tá? Mas é necessário, ela consome, né? E de onde que vem a matéria-prima? Vem de fora, vem do ambiente para dentro da empresa. Então, onde que vem o produto de limpeza, produto de escritório? Vem de fora também, tá certo? Então, matéria-prima é uma coisa, né? E aquilo que não é matéria-prima, mas é consumido, a gente vai estar chamando aqui de insumos, né? Materiais, tá certo? Ah, por exemplo, material de limpeza, produto de escritório, material de higiene, entendeu? Papel higiênico, por exemplo, né? Todas as empresas, todas as organizações consomem papel higiênico, né? É, adivinha por quê, né? Então, mas nenhuma delas, né, deve usar o papel higiênico como matéria-prima. Sei lá, a menos que você use artesanato ali, e você pega o papel higiênico e faz uma pasta com ele, sem ter usado o papel higiênico antes, né? Pega o papel higiênico, né, do rolo ali, já faz uma pasta e com aquilo você faz um boneco, entendeu? Aí, nesse caso, o papel higiênico virou matéria-prima. Por quê? Porque ele, né, se transformou, né, foi transformado no produto final. Mas não é nesse caso que nós estamos falando, né? É o caso do uso geral, né? Da finalidade do papel higiênico. Aqui não é bem pessoas, né? Ela é a força de trabalho, a capacidade das pessoas, tá? Não enxerga aí a pessoa mesmo, né? O corpo da pessoa, não. Seria mais a energia dela e a capacidade de trabalho dela, tá? Tudo bem que hoje em dia as coisas estão tão ruins que, né, tá virando um moedor de carne mesmo, mas enfim, tá? Ah, energia, né, na forma de combustíveis diversos, né, e outras manifestações, né, para que a empresa vai consumir, né? Uma parte dessa energia está nas próprias pessoas que trabalham ali, né, mas outra parte ela vai precisar de energia elétrica, vai precisar de um monte de outras coisas ali, de repente, para aquilo que ela faz, e que são expressões de energia aqui, de alguma forma, tá bom? Então, ó, informação também, né? Ó, veja, eu posso, por exemplo, a empresa ela consome, uh, por exemplo, lista de preço dos concorrentes. Quem que produz a lista de preço do concorrente? O concorrente. O concorrente está fora da empresa, né? Então eu tenho meu concorrente X lá e ele divulgou uma tabela de preço e eu tive acesso a ela. É uma informação que eu estou consumindo, veio de fora.
né? Sei lá, algum tipo de indicador econômico que foi produzido, sei lá, pela FIPE, pela Bolsa de Valores, por alguma consultoria, pelo IBGE, sei lá. É informação que a empresa, né, pode utilizar, pode consumir, entendeu? Algum tipo de especificação ou de regulamento que saiu agora e que mudou a redação, etc., e foi produzido lá pela Câmara Municipal da cidade está, ou pela Assembleia Legislativa onde a empresa está, ou pelo Congresso Nacional aqui do Brasil. Tá. E aquilo ali muda e afeta a atuação da empresa. É informação que vem de fora e é consumida internamente, ok? Então, tudo bem que vem na forma de dados, né? Se você pegar ali o que está impresso, virou dado, né? Mas aquilo ali é consumido como informação, né? Porque é decodificado, tá bom? Então, ó, vários exemplos aqui, ó. Só falar de matéria-prima é muito limitante, porque, inclusive, nem é toda empresa que tem exatamente matéria-prima ali, tá? Você pega a FATEC, por exemplo, não tem matéria-prima. Oh, matéria-prima são os alunos. É nada, né, cara? Eu não, nesse sentido, não é assim, né? Senão eu teria um facão, um machado, abriria a cabeça, colocaria as coisas lá dentro. Não, né? É num sentido muito mais figurado, né? Que é a gente transforma o aluno, tá? E na verdade é o aluno que se transforma, né? Não é nem a gente, né? Ninguém que seja aluno, né, digno do nome, pode ter aí a impressão de que ele é moldado, né? E ele é ensinado para ele. Não, o processo é muito mais complexo, né? E, na verdade, o aluno muda, né? Ele que muda. A gente só tenta facilitar que ele mude, né? Ou direcionar a mudança. Não existe muito é, é, esse... o aluno é transformado sistematicamente na escola, né? Isso aí é lenda, tá bom? Então, exemplos aqui, tá bom? Então, não é tão difícil, não é? Muita coisa vem de fora e chega dentro da empresa, tá bom? Que mais? Aí as saídas, né? É aquilo que a empresa coloca no ambiente, né? Aquilo que vai de dentro da empresa para fora, né, dela, ou seja, é uma exportação. Então, ó, a coisa mais comum que todo mundo coloca é produtos e serviços, né? Eu fabrico macarrão, né? Macarrão é produto, tá certo? Ah, e eu coloco esse produto no mercado, fora da empresa. Então é uma saída, tá certo? Às vezes, o meu trabalho não é exatamente fazer um produto, mas é oferecer um serviço, né? Educação, por exemplo, de saúde, né? Etc. Então, daí é um serviço, mas aquilo ali é o efeito, né, final, né, da empresa no ambiente. Sim, mas não é só isso, tá bom? Isso aí seria o ponto de partida. Na verdade, a empresa ela é constituída, né, tendo em mente um certo tipo de saída neste sentido, né, fornecer um certo conjunto de produtos ou serviços, né? Mas ela não produz só isso, tá? Ela produz também informações, né? Veja, quando a empresa, ela divulga, por exemplo, o balanço dela, que inclusive é pedido por lei, né? E aí vai depender de quantos balanços tem que ser, etc., né? Mas o balanço da empresa é a informação que é colocada no mercado, entendeu? Declaração de imposto de renda, né? Tá certo? Ah, quando ela lança um produto novo e vai um manual técnico do produto, entendeu? Explicando ali como é que é, tá? Aquilo ali é informação. Pense numa indústria farmacêutica. Ela produz o remédio, né? E aquele remédio vai junto uma bula, por exemplo. Essa bula é informação, entendeu? E ela põe essa bula até porque ela é obrigada, né, a colocar, né? Não é só porque ela quer, ela é obrigada. Imagine uma indústria de automóveis lança um veículo, vai um manual do veículo, por exemplo, tá? E com níveis diferentes, às vezes vai o manual
para o usuário, né, para o motorista, vai algum tipo também de coisa mais técnica para a rede de concessionárias, que vai fazer manutenção naquele veículo, etc. Aquilo ali é informação que ela gera e que vai para o mercado, tá certo? Publicidade, qualquer coisa publicitária é informação também nesse sentido, tá? E aí, por exemplo, os detalhes de uma certa promoção que está acontecendo, ou algum tipo de apresentação do produto com um fim mais marqueteiro ali, mais, né, visando um consumo do consumidor final, né, é a informação, tá bom? E aí as várias prestações de conta que ela tem que fazer para acionista, entendeu? Para governos, etc. Para matriz também tá? Então é uma outra saída da empresa para players, né? Para personagens que estão fora dela, né? Ah, tem subprodutos também, que são coisas aqui neste caso, ó, que não são. A empresa não foi projetada para produzir aquilo exatamente, mas aquilo faz parte. Ó. Por exemplo, uma coisa que seria, por exemplo, uma qualificação do pessoal. E, em geral, isso acaba acontecendo, tá? Mas não fique pensando aí essa qualificação pessoal, do pessoal, num sentido muito inocente, tá bom? É claro que se a sua empresa onde você trabalha te paga um treinamento numa certa tecnologia, numa certa ferramenta, por exemplo, ou numa certa legislação que para você se atualizar e poder trabalhar melhor, aquilo ali é realmente uma qualificação, sim. Mas a, a própria maneira da empresa ela treinar os funcionários o básico para trabalhar dentro dela, já é qualificação, entendeu? Ela não precisa ser uma qualificação formal, ok? Mas é uma injeção de informações e de treinamento ali. Então você percebe isso, por exemplo, quando uma empresa nova vai se instalar num lugar que não tem quase tem gente lá, mas é uma área rural, por exemplo, entendeu? Uh, Então, você contratar o pessoal dali mesmo é muito difícil. Por quê? Porque os caras não sabem nem atender um telefone, eles não têm nem o mínimo de conhecimento ali, de uma certa etiqueta de trabalho, vamos chamar assim, entendeu? Que impõe um certo, uma certa uniformização de tratamento, tem jeito de atender telefone quando você está na empresa, de comunicação por escrito, inclusive às vezes tem códigos de conduta e às vezes tem códigos de vestimenta, inclusive conforme o setor, entendeu? Então a pessoa que ela tem uma experiência de ter trabalhado numa empresa, ela vai ter uma certa qualificação ali, que muitas vezes ela nem é formal, mas ela ocorre. Entendeu? Vocês não vão perceber isso, mas uma pessoa que nem eu, né? Já com a idade que eu tenho, o que que acontece, ó? Você tem hoje, por exemplo, muito motorista, né? Que no fundo é informal, né? Se você for olhar bem, né? Não interessa aí o nome da palavra, né? Mas a diferença com um motorista, por exemplo, profissional, mais contratado por uma empresa, não sei o quê, se percebe no treinamento dele, entendeu? Quando a coisa é uma empresa assim mais estruturada dentro de um setor ali, esse motorista ele tem uma conduta ao conduzir o veículo, você percebe, cara, dele em relação ao motorista aí que na verdade ele é um amador ganhando dinheiro com aquilo, entendeu? Você percebe. É, por mais educado que seja o seu amigo do Uber lá ou de outro serviço, entendeu? Mas é uma preocupação com segurança, um certo conhecimento maior de legislação, mas um conhecimento mesmo, até porque a empresa cobra, entendeu?
Então, há uma atuação mais profissional, né? Nesse sentido, é um papel que o indivíduo, né, contratado ali, ele acaba exercendo, ele assume aquela persona, né, mais profissional, tá? Então, isso é um tipo de qualificação. E a empresa faz para quê? Para ela poder ter um certo desempenho, tá? É um subproduto, tá? Outra coisa que ela produz é impostos, né? Ela coloca impostos, né? No ambiente. Ela paga taxas municipais, taxas estaduais, taxas federais, entendeu? Paga um monte de coisa lá, tá certo? Então é recurso que está indo para o ambiente, tá bom? É saída, então. Benfeitorias, aí num sentido mais amplo. Então, entenda que a benfeitoria, ela não é uma boa ação num sentido inocente, tá? Imagine, por exemplo, ó, eu vou tentar dar uma ideia para você aqui, ó. Entenda que a lógica da coisa, ela é uma lógica mais difusa, né? Não dá para você pensar assim muito inocentemente na coisa, né? Ó. Então imagine o seguinte, ó. Imagine que aqui, ó, é uma grande rodovia, ok? E imagine que aqui é uma empresa, a planta de uma empresa, tá bom? A empresa está aqui. E tem uma estrada secundária aqui, né? Que, que leva até a empresa, que liga a empresa com a grande a artéria viária ali, que é a rodovia. E aí, ó, dependendo do negócio, essa empresa, essa estradinha aqui, ó, é uma estrada de terra, muitas vezes, é uma estrada mais, né, precária, entendeu? Etc. E aqui não, né? Aquela grande via asfaltada, várias pistas, etc. E aí, para melhorar a condição de acesso ali dos caminhões, por exemplo, que vão trazer coisas para a empresa, dos caminhões que vão levar a produção da empresa, dos ônibus que vão trazer os funcionários e vão levar os funcionários, etc. Essa empresa, por exemplo, ela pode se entender com o governo lá e, de alguma maneira, ela ou patrocinar ou ela ganhar o asfalto aqui, entendeu? E aí, né, ao asfaltar, coloca lá uma rede, né, de drenagem da água da chuva, faz ali um alargamento para poder, né, tal, faz um negócio ali. Mesmo que pare aqui, ó, tá certo? Para quem está aqui no caminho, ó, passou a se beneficiar desse asfalto, entendeu? Que de outra forma talvez não viesse. Entenda que ela não foi boazinha, eu vou fazer isso pelo pessoal que está entre a estrada e a minha fábrica. Não, ela fez pensando no dela. Mas isso aí, de alguma maneira, acabou repercutindo ali, de alguma maneira, para alguns foi um lance positivo ali, entendeu? Tá? Não é que a empresa é boazinha por isso, né? Não tem nada a ver com ser boazinha ou não, mas o efeito, de repente, né, de aparecer agora um trecho asfaltado aqui, né? Ele tem um potencial de beneficiar aí bastante gente e tal, né? E ser encarado como uma benfeitoria, tá certo? Eu tenho um colega meu que ele trabalhou durante muito tempo na Sorocaba Refrescos, aqui em Sorocaba, que é engarrafadora da Coca-Cola, né? E ele está me contando, isso já faz muitos anos mesmo, tá? Que por causa de uma determinação lá de órgãos ambientais, né? A empresa lá estava. A água que ela devolvia para o ambiente era mais limpa do que a água que ela recolhia no manancial, entendeu? E ele não era de marketing, tá? Era um cara técnico. Mas por quê? Porque tinha uma certa legislação ambiental ali, que se aplicava, que a empresa era obrigada a cumprir, né? Que dispunha sobre o tratamento de efluentes, etc. Tá? E aí, segundo ele contando, eu tô repassando a história do jeito que eu recebi, né? A qualidade da água que era devolvida, né, ao final do processo, porque
usa bastante água, mas muita água é devolvida ali, né? A água que era devolvida tinha uma qualidade, uma limpeza, etc., maior do que a própria água já limpa que eles pegavam, entendeu? Então, né? Em geral é isso mesmo, tá? Se você olhar a questão de saneamento básico no Brasil, ela é uma questão muito grave, né? Historicamente, inclusive, né? Mas hoje em dia, se você for olhar o grosso, né, do esgoto não tratado, é o esgoto doméstico e não o industrial, tá certo? Não quer dizer que não aconteça um monte de coisa aí na área industrial, mas, assim, olhando no conjunto, né, a maior problema aí com esgotos, tratamento dos esgotos, é o esgoto doméstico aí, que seria mais parte do poder público, né, ou de alguma concessionária, do que das indústrias, porque elas têm uma legislação, uma fiscalização mais rigorosa, entendeu? Então, nesse sentido, né, que a gente está falando de benfeitorias, tá bom? Uh, Poluição, né? Detritos diversos. A indústria, né? A empresa, ela não, a missão dela, né? Não é poluir, não é? Dificilmente você vai encontrar isso, né? Eu espero, né? Poluir mais para as pessoas viverem melhor. Não é isso, né? Mas a poluição é um efeito produzido ali. Sonora, poluição do ar, térmica, entendeu? Eu sei lá. Poluição do solo, poluição, entendeu? Você tem, ok? Então isso aí vem junto com o kit, da mesma forma que as outras coisas estão vindo também, né? E essas são efeitos, né, que vazam para fora da empresa, que não se resumem à atividade, à parte interna dela. Elas afetam o ambiente de uma maneira geral, né? Tanto o meio ambiente natural, quanto as pessoas que moram perto, ou os locais ali, tá certo? Então, poluição também tá? As várias formas de poluição que você tem aí, ok? Então, espero que você entenda aí, ó, que nem sempre, né? Não tem nenhuma. Ó, tá gravando aqui, hein? Eu espero que você perceba, né? Agora tem um quórum maior, né? Ó, todo mundo quase hoje. Que você. A entrada tem aquelas entradas principais que são intencionais e tem outras entradas também. As saídas também. Tem aquelas planejadas e necessárias, né? Mas tem outras também, tá certo? E aí, muitas vezes, a gente ignorar uma parte delas pode ser um problema, pode impedir que a gente entenda melhor a situação que a gente está tentando analisar. Tá? Algumas entradas, algumas saídas são muito óbvias, elas são mais ou menos marcantes, né? Mas muitas vezes tem outras também. E aquelas outras, né? Algumas são marginais, outras né, são indesejadas e tentam se esconder, mas elas de repente fazem parte também, precisam ser consideradas. Tá bom? Que mais? Aí, feedback, né? E aí, nesse contexto, né, eu até cheguei a falar de loop de feedback, né, mas o que ficou de feedback, principalmente para nós aqui, foi o mecanismo de feedback que faz com que um sistema possa ter alguma capacidade de autorregulação, né? E, por exemplo, então qualquer coisa que me ajude a, a me, a me situar em relação ao meu objetivo, né? É um feedback. Então, ele não precisa ser um feedback formal, né? Como eu já falei algumas vezes, tá? É, pode ser qualquer coisa que me ajude a ter uma ideia, né? A ter alguma clareza de como eu estou em relação ao meu objetivo. Isso aí conta como feedback,
nesse sentido aí. Tá? Então, por exemplo, a empresa, ó, quanto que eu vendi? Qual foi o volume de vendas aí no período tal? Né? É um feedback. Por quê? Porque eu tinha uma pretensão, quanto estava planejado, quanto que era a meta, né? Que o pessoal costuma, né? E tá, a meta era tanto, eu vendi quanto, né? Esse quanto vai me dizer se eu estou bem em relação à meta ou mal em relação à meta ou ao objetivo, dependendo aí do que eu estou comparando, tá? Então, volume de vendas. Exemplo, né? Uma coisa que nós comentamos, né? Nível de refúgio de peças, né? Lembra lá da indústria lá, do Pato Donald, da indústria de autopeças, sei lá do que era. Então, se perdia muita peça, né? Uma hora lá era por bolhas, a outra era por trincas, né? Lembra? É porque era a peça que se produziu e teve que jogar fora porque ela não atendia a especificação, né? Então existe um nível de refúgio aceitável, né? Que é entendido como aceitável naquele ramo, aquela conjuntura, né? E como é que está o nosso nível de refúgio em relação o nosso nível de refúgio em relação ao ideal, né? Lembra lá que no exemplo nosso lá do Ishikawa, né? Tava em 15%, uma coisa assim, nem lembro mais, 20 quase, e teve que baixar para 3, né? Para poder continuar, né? Então você tem o nível de refúgio meu aqui, ele é um feedback em relação ao que eu pretendo, ao que eu espero, né? Exemplo também, né? Taxa de rotatividade de mão de obra, entendeu? Quanto ela vai tentar medir o quanto a empresa troca de funcionários, né? Por quê? Porque isso não é muito desejado em geral, né? Porque você trocar um funcionário tem um custo, né? Em vários níveis aí, né? Tanto financeiro quanto de desempenho, etc. Você tem que treinar o funcionário também, tem um monte de coisa, né? E até o funcionário ficar produtivo na nova função, ele vai levar um tempo e tal. Então, e aí, o que seria uma taxa de rotatividade aceitável? Qual é a nossa taxa de rotatividade, né? Então, a nossa taxa de rotatividade, uma vez descoberta, ela é um feedback para eu saber se nesse aspecto, por exemplo, estou bem, estou mal, estou mais ou menos, entendeu? Uh, Sei lá, uma pesquisa que eu fiz, gostou, não gostou, etc, entendeu? Então, é uma pesquisa de aceitação, né? Ou de popularidade de algum produto, marca mais lembrada, alguma coisa assim. É um feedback também, isso é meio óbvio, inclusive, né? Tá? Mas exemplos, tem um monte de coisa aí, né? Você, por exemplo, né? Ó, estamos vivendo essa situação. Eu imagino que o objetivo de muita gente aí seja passar, né, nas disciplinas e se formar, né? Então, isso é um objetivo, né? E, e aí, em algumas disciplinas, cada um de vocês tem a percepção: estou bem ou estou mal numa determinada disciplina, né? Conforme alguns indicadores vão chegando. Às vezes é o resultado de uma prova, às vezes é o resultado do exercício, às vezes não é nenhuma coisa nem outra, mas é alguma coisa que aconteceu e que serve para você, puta vida, ó, então eu estou bem, puta, então eu estou mal, entendeu? Então, qualquer coisa que sirva para te posicionar em relação ao teu objetivo, naquele contexto, é um exemplo, um feedback, tá bom? Então, não precisa ser alguma coisa mais formal ou mais definitiva, né? Mas qualquer indício, tá certo? E às vezes você descobrir indícios, né, antecipados, que te sugerem se você está bem ou está mal, é uma vantagem competitiva também, tá? Porque você consegue ler melhor a situação do que os seus concorrentes. Ok? Muito bem. Então, aqui tem muitos exemplos que podem ser dados, né? Esse de pesquisa, de aceitação, geralmente o aluno coloca, né? Mas tem vários aí que podem ser dados, tá certo? Muito bem. Aí a próxima, né? O que seriam padrões e objetivos do sistema empresa, né? Lembrando aqui, né? Vamos pegar a figura aqui, né? Ó.
Ó, olha lá, o que seria padrão ou objetivo, né? Nesse contexto, ó, o padrão ou objetivo está aqui, ó, né? Então vamos ver aqui, né? Então aqui, né? Tá a empresa, né? A empresa aí nesse caso é o, o nosso. Eita, peraí. Tem que tirar isso aqui daqui, né? Ah, ó, o padrão seria. Levar isso aqui para lá, né? Para ficar fácil de enxergar, né? Ah, aqui, né? Ó. Ah, e aí, entenda que aqui, ó, o que é a ideia dessa figura aqui, né? Que eu já comentei com vocês, ó. Ó, aqui eu tô pegando, ó. Entenda que aqui a saída, ela é entendida, né? Vamos pegar uma coisinha melhor. Vamos fazer uma figurinha melhor aqui, né? Isso, ó. Isso aqui é entendido como um resultado, ok? Eventualmente um resultado parcial. Resultado de momento, ok? E ele vai ser, ó, esse regulador, ele vai comparar o que eu tenho no momento com o padrão ou o objetivo, né? E entenda que aqui, então, ó, e aqui, né, é o que, eita, o que eu quero, né? Que eu busco, né? Tá certo? Ou, né? O verificado, o observado, e aqui é o planejado, né? Ok? E aí, o que vai acontecer nesse processo, né? Eu comparo o que eu tenho com o que eu quero. Se o que eu tenho tá próximo, tá de acordo com o que eu quero, beleza, toca o pau, né? E se o que eu tenho não tá desalinhado, né? Não está de acordo com o que eu quero, o que está saindo aqui não está muito de acordo com o que eu estou querendo, eu tenho que fazer algum tipo de regulagem, tá? E aí a ideia aqui, isso aqui não pega direito, ó, né? Seria algum tipo de regulagem, alguma regulação, tá? Uh, e aí, neste exemplo, né, talvez por simplicidade, para ser mais esquemático, eu estou trocando as entradas, mas na verdade você não precisa, né? Lembra que no nosso, aquela atividade lá do diagrama de Ishikawa, o cara mudava a entrada mesmo, porque trocar a matéria-prima, né, ali no caso, né? Para tirar a bolha, matéria-prima não sei de que jeito, né? E depois, para tirar a trinca, que foi o segundo problema que apareceu posteriormente, teve que resolver uma questão de umidade, matéria-prima com umidade e tal, não sei o quê. Naquele caso ali, a regulação foi trocar a matéria-prima, né? Encaixava direitinho aqui, né? Mas nem sempre vai ser isso, não é? Muitas vezes a matéria-prima você não muda, você muda aqui, ó, a regulação muitas vezes ela vai acontecer sobre a configuração do sistema, tá? Muitas vezes vai acontecer ali também, tá? Ou só ali. Até dei o exemplo, né? Nessa escola, nesse esquema aqui, imagine, vou dar a prova, aí eu vou ver o resultado, puta merda, o resultado tá muito ruim, troca os alunos, né, cara? Não, né? Não é essa regulagem que você faz. Você vai regular o processo, né? Pedagógico daí. Tá certo? Muito bem. Aí, o que seria
Então, a ideia, né? E aí entenda que o sistema, então, usando o que ele obtém e comparando com o que ele procura, né? Ele vai agindo no sentido de se ajustar para conseguir se alinhar de novo e se aproximar do objetivo. Beleza. Aí está essa autorregulação. E aí, o que, que seria padrão ou objetivo, né? Tá? O que, que seria essa coisa aqui, ó, que a empresa pode usar para saber se os resultados que ela está colhendo estão bons ou ruins, se eles precisam, se ela precisa fazer alguma coisa, mudar alguma coisa ou não, não é? Essa que é a ideia dessa pergunta, tá? Aqui, né? Então, voltando aqui, ó, né? Exemplo de feedback, né? Ó, então, ó, de saída, cara, mas assim, em primeiro lugar, bicho, primeiro lugar, você teria que pôr missão, visão e valores. Entendeu? Por quê? Porque no fundo é eles que dão o tom. Nós falamos bastante disso aí semana passada. Tá? Isso aqui está de acordo com a missão da empresa, esses resultados que nós estamos tendo? Esses resultados, eles são consistentes com a visão, né, com a declaração de visão que a gente estipulou, entendeu? Esse jeito nosso aqui, que está levando esses resultados, eles são consistentes com os nossos valores. Entenda que aqui, ó, esses aqui são os padrões e objetivos supremos da empresa, de qualquer empresa, deveria ser, entendeu? Até porque, de repente, eu até posso estar conseguindo resultado com práticas totalmente fora daquilo que tá definido aqui. E aí, então, é um problema isso aí, tá? Entenda que é idealista, isso né, entre outras coisas, eu sou idealista, tá? Então, na ideia da coisa, né, o padrão e objetivo o último aí seria missão, visão e valores, tá? Missão, visão e valores. Até por isso que eu mandei você fazer aquela atividade, para você ter esse insight, para você ter um pouco isso daí. Tá? Porque, veja, ó, na nossa atividade individual, em geral, ó, a gente não escreveu, mas cada um de vocês aí tem, de alguma maneira, uma certa concepção de missão pessoal, de visão pessoal e de valores pessoais. Cada um de vocês tem. Talvez não esteja elaborado, esteja muito, né? Mas cada um tem talvez num plano mais de sentimentos, né? Do que de uma coisa mais objetiva, mas tem. E aí aparece para você uma certa oportunidade e você, de repente, não pega, não aproveita a oportunidade, por quê? Porque ela conflita com alguma dessas coisas que você tem, entendeu? Alguma crença, alguma. Entendeu? Porque o que que é missão, visão e valores? São crenças da empresa, tá? Tá certo? Então, isso seria, né? Dificilmente o aluno põe, tá? Eu fico me perguntando como que ele não associa uma coisa com a outra, fez atividade na semana passada, né, e não coloca aqui, mas o fato é que acaba um ou outro só que coloca, tá? Uma outra é os padrões de qualidade que a empresa assume, né? E aí, entenda, a empresa ela vai assumir um padrão de qualidade que seja condizente com algum tipo de perspectiva dela. Pode, de repente, pense, ó, não precisa ser um grande padrão de qualidade, é o padrão de qualidade é que ela se propõe, entendeu? De repente, o padrão de qualidade, mas é um padrão meia boca esse aqui. Mas de repente é o padrão de qualidade que, naquelas condições de operação da empresa, é o que é possível, entendeu? Então, para subir aquele padrão, ela teria que ter recursos que ela não tem, por exemplo, ou se ela investir muito em qualidade, encarece o produto e daí ela não consegue colocar no mercado pelo um preço competitivo, sei lá. Então, é os padrões de qualidade que a empresa se propõe, tá? Às vezes influenciado pela concorrência, por regulações, etc. Mas
os padrões de qualidade que a empresa ela se propõe. Então, nessa hora, esse padrão de qualidade é um objetivo. E em alguns casos é meta também, né? Tá? E a parte de desempenho. Quanto que a gente esperava? Então, você, periodicamente, há uma definição de metas, né? Anuais, semestrais, sei lá, vai depender aí do tipo de negócio, né? Mas algumas metas são definidas, né? E aí você vai comparar o resultado que você tem com as metas que você propôs. A meta daí tá lá, né? Naquele quadradinho, ó. Então, aqui, ó, né? Aqui, quem é que está aqui então, né? Opa, ó, quem é que está aqui? Eita, ó, a missão, visão, né? o, o padrão de qualidade, né, que ela se propõe e as metas, né, específicas que ela colocou de desempenho, tá certo? Então daí, ó, então isso aqui, ó, é o que eu quero. Isso aqui é o planejado, né? E aqui é o que eu estou colhendo, né? E aí eu vou ver se o que eu estou colhendo, né, tem a ver, está consistente com o que eu estou buscando ou não, e aí eu vou fazendo os ajustes, pode ser na configuração do sistema, pode ser nas entradas, pode ser nas duas coisas, etc. Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Ninguém, né? Ninguém nem nada, hein, cara? Beleza. Agora, que seria o equilíbrio dinâmico, né? Então, acontece de tudo, né? Lá fora, né? Lembra desse... Eita, cadê o... Ué, cadê? Ai, pulei aqui. Nossa Senhora. Aqui, né? Lembra desse cara aqui, quer ver, Ó, esse povo aqui, né, tá chacoalhando, né, o bambuzal da nossa empresa, né? As coisas que estão lá fora estão criando desafios contínuos, né? A nossa a sobrevivência da empresa, estão criando dificuldades, às vezes estão oferecendo oportunidades também, mas em geral dificuldades, etc. Né? Então a empresa ela está tentando, né, chegar no objetivo, mas ela está sendo perturbada continuamente por uma série de fatores que têm origem no ambiente, né, externo e que repercute internamente. Tá. Então, o equilíbrio dinâmico dela, né, nesse caso, é tudo que ela faz para tentar se ajustar conforme essas perturbações acontecem, visando alcançar o objetivo. Então, ela vai fazendo, dançando conforme a música, né, para alcançar o objetivo, tá certo? E pulei demais aqui, né? Nossa, né? Então, uma resposta é lógico que você pode ter desenvolvido isso muito com outras palavras, etc., mas existe uma ideia aqui, ó, né? O equilíbrio dinâmico seria a constante adaptação às modificações impostas por seu meio ambiente, tá? Então, essas adaptações às vezes são momentâneas, são provisórias, são temporárias, né? Lembra lá das figuras que eu mostrei, os caras tomando porrada, né? O rosto, né? O corpo se deforma, mas a ideia é se deformar provisoriamente, para depois voltar ao que era, né? A tal da resiliência, né? Então a empresa procurar atender as demandas geradas por clientes, fornecedores, concorrentes, dados sindicais, etc., todo mundo que está lá fora, né? Em função dos seus objetivos, né? Dentro do possível, etc. Algumas não vai conseguir atender, outras vai conseguir atender um pouco mais, um pouco menos, e assim por diante. Ela vai se ajeitando, né? E, em alguns casos, ela se deforma em algum período em função de alguma coisa mais momentânea, e depois que cessa aquela demanda, ela restaura a configuração original dela, entendeu? E sem perder de vista os objetivos, olhando sempre para os objetivos, ok? Então aí você está equilibrado. Mesmo que você esteja chacoalhando o tempo inteiro, mas você
né? Você continua o seu trajeto, chacoalhando, fazendo adaptações, né? Uma concessão aqui, um negócio ali, né? Para chegar no objetivo. Então você está em equilíbrio, você não precisa estar marchando assim, né? De uma maneira muito rígida para o futuro, tá? Ah, tá. E então aqui às vezes o pessoal põe alguma coisa mais interessante, às vezes é um embromation, né? Não sei como é que vai ser com vocês, tá certo? Eu espero, né? Porque aqui é a hora do cara ele pegar as ideias que eu passei, né? Que eu tentei desenvolver e adaptar para uma situação, né, específica, uma empresa, tá? E aí, eu não sei se é a última, né? Quais os efeitos da entropia, né? A tendência, né, de a coisa ir desandando, né? De você ir perdendo, né, a qualidade organizacional. Você vai começando a ter uma certa perda de eficácia, uma certa confusão interna em termos da organização, né? Então, uma tendência à desintegração dos seus subsistemas, das suas partes, dos seus componentes, né? Levando a uma dispersão. Por quê? Porque você faz as coisas com mais esforço agora. Por quê? Porque não está tão ajustadinho, entendeu? E aí, ó, exemplo, né? Perda de foco no mercado, falta de integração, né, entre ações dos diversos departamentos, e etc. Tá? Então, relativamente fácil, né, essa questão aqui, né, ficou meio, né, evidente isso em vários momentos, né, a gente fez, apareceu em outras atividades, em geral o pessoal acertou quando encontrou, né, a situação ali, né, então aqui em geral é a coisa, tá? Mas entenda, ó, a coisa tende à entropia. É uma tendência. É de tempo suficiente que vai, entendeu? Que a coisa tende a acontecer. Então, daí, você tem que ter um esforço, né, adicional para manter a coisa mais ou menos sob controle. E injetando energia, injetando informação para tentar administrar esse processo, tá? Então, é isso. Como o processo pode ser controlado pela empresa, né? Ou seja, como é que eu consigo a tal da negentropia, né? Negentropia. A empresa deve realizar um constante monitoramento do seu ambiente e dos resultados dela, né? Além de um esforço permanente para reformulação, né, das políticas, etc. Então, ela vai estar sempre se redefinindo ali conforme as coisas vão mudando, para ela continuar sendo eficiente, tendo um desempenho aceitável, né? Então, a essas aqui você pode, vai ter, é possível se escrever isso de muitas maneiras, com outras palavras, algumas respostas vão ser mais, né, bem alinhadas aí com a ideia, vão ser mais claras, né, vão ser mais felizes no sentido de captar melhor a ideia. Às vezes o cara escreve lá meio torto, né, meio perde um pouco de clareza, né? Mas aí eu vou ver lá conforme o que você escreveu, né? E vou tentar considerar o máximo que eu puder, tá? Uh, muito bem. Então é isso, né? Aí, ó, esse é cara que eu vou subir, tá? Uma versão dele mais, quer ver? É, esse slide em preto e branco, tá? Eu só vou mudar a cor, né? Tudo bem que você tem a aula também, né? Mas eu vou mudar a cor, né? Porque senão fica ruim de enxergar, né? Tá azul ali, né? Mas é, eu vou passar rapidinho com vocês aqui, então, um cara complementar aí, já que a gente acabou de falar de tudo isso, tá? Ó. E eu vou subir esse cara também, tá bom? Então, ó, nós temos aí 13 minutos, né? Eu vou passar bem rapidinho, também não é assim tão embaçado isso aqui, vai que vai, né? Ó. Ah, então, a empresa, para a teoria de sistemas, para o pensamento sistêmico em geral, né? É uma reunião complexa de partes orientadas para um dado fim, né? Então, isso tem a ver com a ideia de teleologia, né? O estudo das finalidades, né?
relacionando-se continuamente com o meio externo. Então, a empresa ela está inserida, né, naquele meio que afeta a empresa, mas é afetado por ela também. E ela tem a ideia do propósito e ela é uma estrutura complexa, ok? E, em geral, ela deve ser vista como um todo, ela deve ser vista, então, aquilo que a gente fala de holisticamente, né? Enxergar um todo. O meio externo, né, que é o que está fora dela, é o supersistema, né, ou o ambiente, né, a ambiência dela, né, e influencia a empresa por meio de fatores diversos, tá, sociais, culturais. Tá? Então, esse meio externo afeta primordialmente a empresa, inclusive é capaz até de ditar o rumo dela, né? A empresa, por outro lado, acaba também afetando o meio, né? Mas, em geral, a capacidade da empresa afetar o meio é menor que a capacidade do meio afetar a empresa, a menos que seja uma empresa absolutamente, né, dominante, ok? Características, né? Comportamento probabilístico, ok? Por quê? Porque a gente não consegue determinar como é que vai ser as coisas no futuro dela. Determinar é o seguinte, é prever com exatidão. Quanto que nós vamos vender o semestre que vem, quanto que nós vai ser o ano que vem. Você não consegue cravar isso aí. Então, a gente consegue apenas estimar probabilidades. Por que que eu não consigo cravar? Porque, se for possível, eu teria que saber tudo sobre o ambiente, tudo sobre a empresa, equacionar isso, como que aquilo ali afeta aqui dentro exatamente, né? Então eu teria que ter um mapeamento de todos os componentes aí do ambiente da empresa e como que eles se relacionam, né? E eu consegui daí criar alguma coisa que permita que eu vá, conforme vai passando o tempo, esses caras vão variar sim, e eu sei como vão variar, e a empresa vai dar conta. Isso não acontece, tá? Até porque a gente não consegue identificar exatamente tudo que afeta, e quando identifica, a gente não consegue quantificar, tá? Outra coisa ninguém sabe, né, o futuro. Assim, de uma maneira clara. Você pode saber alguma direção, né? Entendeu? Alguma direção, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer. Ó, veja aí, ó. No começo desse ano não se sabia como é que seria o resultado de eleições municipais no Brasil, como é que seria a eleição lá nos Estados Unidos, não sabia nada disso. E conforme foi passando, né, os meses, isso continuou nebuloso e, na verdade, muita coisa só foi se resolver muito em cima da hora. Então, você não tem essa clareza. Fatores assim humanos são muito complicados de serem previstos. Então, você acaba tendo um comportamento probabilístico e não determinístico. O determinístico é aquele que você sabe a cada momento como é que vai estar exatamente cada coisa. Esse é determinístico. Entendeu? Já viu aqueles vídeos que os caras vai derrubando um dominó que vai caindo cada um na sequência? Então, no comecinho, o cara que bolou aquilo, ele sabe exatamente a cada momento do tempo que dominó vai estar caindo. Entendeu? Ali é determinismo, né? Mas em geral aquilo vai funcionar por quê? Porque é no ambiente fechado, porque não tem criança no meio, não tá ventando, não tem um gato, um cachorro no meio da sala, porque põe um cara desses lá no meio, já virou, né? O determinismo já foi para o espaço, tá? Então são sistemas que não permitem uma previsão certeira do comportamento futuro, por quê? Porque é muito complexo o ambiente, né? Tem muita incerteza também, tá? E elas dependem do meio externo, e o meio externo, então, é mais complexo ainda, né? Então, esse sistema não pode ser descrito exatamente todas as interações, né? Então, você não consegue cravar. É mais ou menos que nem você cravar a previsão do tempo, né? A gente até tem um certo conhecimento, mas a gente não tem medidas de tudo, os lugares certos que a gente precisaria ter para poder fazer uma previsão mais precisa. Então, é mais uma previsão, assim, probabilística do tempo, tá? Interdependência, né? Um subsistema depende de pelo menos um outro subsistema, né? Ela, no caso de perturbação, né? O sistema desenvolve forças
que restauram o estado de equilíbrio, né? Idealmente a empresa vai fazer isso, né? Então ela vai ser resiliente e equifinalidade, né? O mesmo estado final pode ser alcançado partindo de diferentes condições iniciais e passando por diferentes trajetos. Então, é lógico, existe um caminho padrão, tá? Mas em algumas situações a gente consegue produzir o resultado fazendo variações nesse caminho. Quem lembra aí da época da pandemia, né, e do isolamento social, muita coisa apareceu ali nessa linha, né? As empresas elas tinham um certo planejamento de fazer as coisas de uma certa maneira, e conforme foram aparecendo as coisas, aquilo ali acabou levando a uma série de alternativas, de abordagens alternativas, né? Então, daí, ok? Então, a gente chama isso de equifinalidade, né? Morfogênese, o que que tem? É morfo, né? Forma, gênese é criação, não é? Aí as empresas, né? As organizações são sistemas capazes de produzir e reproduzir suas estruturas. Reproduzir é relativamente comum, tá? É o que os animais fazem, por exemplo, eles reproduzem. Então, um cavalo com a égua, eles vão reproduzir e vai sair uma cópia, né, estrutural deles. O cavalinho lá, a eguinha, sei lá, né, é uma cópia, é uma cópia, uma reprodução, né, uma réplica dos pais, né? Então isso é relativamente comum. O que o cavalo não faz vou juntar aqui com a égua e vai sair um rinoceronte. Isso ele não faz, ele não decide a forma, né? Ele está condicionado a reproduzir. Cavalos, né, fazem cavalos. Coelhos fazem coelhos, entendeu? E, sei lá, tartarugas fazem tartarugas. Né? É reprodução. Agora, a empresa, além dela conseguir, eu posso criar uma unidade nova que é uma réplica das unidades que eu já tenho. Uma nova unidade que é igualzinha às outras, tem o mesmo esquema, a mesma estrutura. Sim, está reproduzindo. Mas a empresa também consegue produzir a sua estrutura, ou seja, ela decidir como ela vai se organizar, tá? E aí, nesse caso, ela vai ser, ela está produzindo. Então, as empresas podem tanto determinar a forma como elas vão estar organizadas, né? E também reproduzir, tá certo? Então, uma empresa ela pode decidir se eu vou ter um gerenciamento por convencional departamental ou por projetos, por exemplo. Entendeu? Isso é ela que decide. Um animal não decide, eu vou ter quatro pernas, entendeu? E dois rabos. Não. Ele tá condicionado a reproduzir, né, a coisa dentro desse padrão, tá? E tem a sinergia, né? Que é quando duas ou mais causas produzem, atuando conjuntamente, um efeito maior do que a soma dos efeitos individuais de cada um. Quando a coisa está bem ajustadinha, etc., o trabalho desse aqui, né, contribui, o trabalho daquele ali contribui, mas a combinação deles faz um negócio melhor do que cada um deles sozinho contribuiu. Essa é a tal da sinergia. Eu vou comentar melhor na aula que vem, tá? A sinergia para nós é um emergente sistêmico, tá bom? Então, eu vou subir esse cara aqui e eu vou dar uma comentada final dele na semana que vem, onde eu quero fazer uma revisão, né? Para a gente fazer uma atividade aí para nota também, tá? Na semana que vem você vai ter a nota de todas as atividades, tá certo? Que eu dei. E aí eu vou falar um pouquinho de como que nós vamos avaliar daí na outra semana. Outra semana a aula é só essa avaliação, tá? E aí eu vou ter uma nota lá, vou combinar com as notas de trabalho e aí vai dar a nota do segundo semestre, que vai combinar com aquelas que nós temos lá. Ok? Muito bem, muito bem. Estamos aqui, né? Vou baixar aqui. Não, vai ser dia 5, tá? Dia 5. Eu tô achando que não vai precisar, praticamente não vai ter muita gente precisando de reavar, tá bom? O dia 7 e 5, 12, né? Dia 12 é a última data nossa de quinta-feira que dá para fazer alguma reavar. Eu estou imaginando, então, que semana que vem eu passo a régua bonitinho num monte de coisa e aí faz a provinha no dia 5, né?
e depois, se alguém precisar, faz a reavar no dia 12, tá bom? Cadê aqui pessoas, né? Vamos baixar a lista para todo mundo ver, né? Ó, então baixei, é essa aqui que vai contar. E vou parar a gravação, né? Vou parar a gravação primeiro, né? Pra vocês verem que eu estou parando, né? E beleza, então vou parar o compartilhamento.